Bom dia! Hoje eu vou falar sobre as doenças respiratórias que aparecem mais quando o clima muda, quando fica um friozinho, que nem agora. A maioria das pessoas começam a ter sintomas diferentes no corpo e sempre está relacionado com a nossa narina, com os seios nasais. E uma doença que se agrava, que é uma consequência dessas doenças respiratórias, é a adenoide. Ela vem porque algo não foi sendo... Oi, Wanda. A adenoide, ela se forma com o tempo, ela não vem de uma hora para outra, é quando os sintomas das doenças respiratórias são ignorados. Aí essa cartilagem, essa deformação da nossa narina vai se formando. Isso é consequência, não é uma doença um ataque do nosso corpo. Então, o olfato, um órgão do sentido, é o órgão dos sentidos que é chamado de fio condutor. É o órgão que é mais ativado que vai mais diretamente para o nosso inconsciente. Tudo aquilo que nós cheiramos, farejamos, afeta diretamente o que está no nosso inconsciente, aquilo que nós não temos consciência, que nós não temos controle. Por isso que ele é algo assim que responde muito rápido. É um órgão que, ao primeiro sintoma, a gente até fala, né? O nariz já vem na frente, né? Não é por acaso que ele está no meio do rosto e na frente, porque ele tem a função principal de farejar tudo que está à nossa frente, para evitar todos os perigos. Esse que é o sentido biológico mesmo. O nariz é o nosso fio condutor que para nos proteger de tudo que está à nossa frente e conseguir impedir para que a gente entre em tantas frias, né? E por isso que ele também, cada vez que situações diferentes, climas diferentes, ele é o primeiro órgão que responde, a garganta responde depois. A gente sempre fala assim, a gente acha assim, quando qualquer friozinho me dá dor de garganta. Antes de vir a dor de garganta já veio o nariz congestionado, né? E no inverno isso é uma coisa muito frequente. Quase todas as pessoas no inverno têm esse sintoma. Vivem com o nariz, uma narina ou as duas narinas fechadas e se fechando e abrindo alternadamente, né? De repente é uma, de repente é outra. Porque parece assim, não é só parece. Porque uma narina abre e outra fecha. O nosso corpo ele é perfeito. Quando um lado está sendo com dificuldade de respirar, o outro lado socorre. E a formação da nossa narina, se a gente olhar um desenho, olhar uma figura, a formação física, ela é totalmente dividida, o lado direito e o lado esquerdo. Logo assim, na entrada já tem a divisória de cartilagem, e é ali que se forma a adenoide, porque essa cartilagem vai se deformando por causa de problemas respiratórios que a gente vive ao longo da vida. E todo o campo ali, todos os seios nasais, eles são cheios de partes vazias. Oi, Alice. Oi, Geni. Acho que é Geni. A parte respiratória dentro do nosso seio da face, antes de chegar no nosso cérebro, ali tem bastante espaços vazios, são todos cheios de cavernas e uma liga a outra, só que o lado direito tem um caminho, tem todos os espaços, e o lado esquerdo também, né? E ele tem uma função, aquilo tem um significado muito importante para a nossa sobrevivência. Porque como o nariz é o que vai na frente, que é o primeiro que fareja o perigo, que nos ameaça, bom dia. Então, o nariz, ele sempre é o primeiro que percebe as ameaças da nossa vida. E todas essas partes dentro do nariz, elas têm sentido do sangramento do nariz. Ele já entra num outro departamento, mas faz parte também, sim. Depois eu vou chegar lá. Porque tem pessoas assim que tem épocas da vida que tem as varicoses. Ali teria que fazer. Eu, de verdade, não estudei muito sobre isso ainda, mas isso tem a ver com as artérias, com as veias que a gente tem
os canais que passam dentro das cartilagens, elas são muito fininhas. E esse sangramento, ele vem das primeiras partes ali. Ele também é uma resposta de proteção. Por exemplo, se a pessoa que chega a sangrar, ela tem a ver com o perigo que ela farejou foi tão forte que com o sangue ela está devolvendo tudo isso, é uma autoproteção também. Bom dia, Angélica. É uma autoproteção também, só que daí envolve também a parte líquida do nosso corpo. Ele não é só do farejar, né? Já é um medo bem mais profundo, assim, né? Então, o perigo que a gente vê que atinge nossas mucosas nasais são conflito de mau cheiro, conflito de território e conflito de ambiente. Por exemplo, conflito de mau cheiro. Se você vai num lugar que você encontra bastante gente, que você não simpatiza com essas pessoas, você tem medo daquele tipo de conviver com aquele tipo de pessoas, você não se enturma, você não se sente acolhido, você indiretamente, teu nariz vai começar a congestionar. O de território também, se você é uma criança que não se sente segura dentro de casa, o ambiente que a gente vive, se a gente não está... Sempre que a gente fareja algo assim, é farejar mesmo, né? Quando a gente fareja uma situação que a gente não está gostando, porque nosso nariz interpreta como não gostar. Porque a gente não está gostando, a gente responde com trancar o nariz, né? Meu filho mais velho teve as adenoides retiradas antes dos 2 anos. Então, Angélica, você talvez consiga entender por que ele criou essas adenoides. Por exemplo, se ele é teu filho, se você é mãe natural dele, você deve lembrar como foi a gravidez, alguns medos que você passou. Porque isso provavelmente, não é exato assim, né? Mas provavelmente veio da gravidez já que você sentiu situações que você estava em perigo, o teu bebê estava em perigo, né? E o filho capta tudo que a mãe pensa, sente lá no inconsciente, que eu falei no início, antes de chegar. O olfato, ele entra direto para o nosso inconsciente. O nosso inconsciente não manda muito naquilo que nós farejamos. Porque ele é visto como um órgão que vai direto para tudo aquilo que está escondido. Então, a resposta que nossas narinas dão, todas as doenças respiratórias, elas são muito mais certeiras. Por exemplo, se você quer trabalhar um trauma seu, se você percebe no dia que teu nariz fechou, se uma narina congestionou, você já tem uma dica que você viveu alguma coisa ontem que te assustou muito, né? Então, é muito certeiro, né? Angélica respondendo exatamente. Eu tinha muito medo, né? Você tinha medo por ele, provavelmente. Por isso que foi a narina dele respondeu. E talvez você também, durante a gravidez, teve muita sensação de adenoide, de nariz trancado, né? Só que daí, como você, nessa época, assim, são coisas que a gente convive e não presta atenção. A gente sempre releva. Só que uma criança, ela é frágil. Ela leva ao pé da letra. Para a criança, se você sentiu medo, toda mãe sente medo na gravidez, toda mãe acredita que tem um perigo de perder esse filho, né? Então isso não tem como impedir. O nosso inconsciente tem esse sentimento de autoproteção, né? Então todos temos medo da morte do nosso filho, mesmo que é um filho não tão desejado, mas a gente tem medo por eles, né? Então esse conflito de respiração, ele já nasce junto, né? A gente não tem como impedir. Só que a gente pode trabalhar. Quando uma criança é pequena, a gente pode conversar com ela, acalmar ela, passar bastante, botar bastante a mão nela, a mão quente sempre, né? Colocar a mão nela e conversar sobre as seguranças. Por exemplo, a relação da mãe, quando ela é tóxica com o pai, a mãe não consegue passar segurança para o filho, né? Ela não tem como impedir isso, porque isso é mais forte do que a vontade, né? Mas o que a mãe pode fazer pelo filho é conversar bastante, porque o diálogo já dentro da barriga, depois que nasce, ou ainda na vida adulta, conversar, falar com palavras claras que agora está em segurança, que isso não é mais um perigo de ameaça de morte,
já vai aliviar bastante, porque é o medo da morte mesmo. Qualquer gripe que você pega, que você passa, qualquer doença respiratória, todas é medo de morrer, ou da gente morrer, ou de alguém perto de nós, né? É algo assim de medo de a gente fareja. O conflito de bocado é conflito de mau cheiro, de território e de ambiente, é um medo de não sobreviver naquela situação, né? Então, o conflito que faz a narina direita responder, porque geralmente quando a pessoa começa com adenoide, aparece, por exemplo, quando faz os exames mais específicos, aparece qual a narina que está mais fechada, né? Se é ao lado direito, por exemplo, uma criança, tem adultos também que fazem cirurgia, né? Uma vez era só crianças, né? Hoje em dia os adultos têm tanto medo da vida que também desenvolvem adenoide, né? E quando é a narina direita, é não se sentir capaz de capturar, de pegar, de tragar alguma coisa, né? É algo que a pessoa quer muito. Pode ser um trabalho, pode ser um namorado, pode ser um alimento, tudo alguma coisa que a pessoa considera importante. É algo que a pessoa quer muito e não consegue. Às vezes fazer uma faculdade, às vezes pode ser coisas que para os outros não tem importância, mas para aquela pessoa é questão de vida ou morte, né? Porque sempre a interpretação que é a que a pessoa mesmo dá, não é a que o mundo entende como importante, né? E quando é a narina esquerda que responde, é não ser capaz de eliminar o bocado. Por exemplo, uma criança que no teu caso, Angélica, provavelmente que a adenoide dele foi mais no sentido no lado esquerdo. Ele não foi capaz de sair dessa situação de perigo. Ele estava numa situação de impotência. E é óbvio, né? Se ele estava dentro da barriga, ou mesmo quando ele foi bebê, quando ele desenvolveu a adenoide com mais rapidez, né? Que cresceu a cartilagem, ele estava totalmente impotente. Então ele não se sentiu capaz de eliminar esse perigo que ele estava vendo, né? Então sempre, se você fecha uma narina, você abre outra, você sente que tem dias que uma fica totalmente fechada o dia inteiro, né? E a gente nem percebe, né? Mas normalmente o nosso nariz, eles trabalham em conjunto. Sempre libera um pouco para facilitar a nossa sobrevivência mesmo, né? Então esse conflito de bocado, ele pode ser figurado, ele pode ser de verdade, coisas, mas ele pode ser um sentido figurado, coisas que foram afastadas de nós. Por exemplo, uma criança que nasce e o pai já foi, a mãe já não quis mais ficar com o pai, ou não pôde ficar junto, ou se o seu pai faleceu, a mãe faleceu. É tudo algo que foi afastado de nós sem a nossa permissão, né? Que nós não, que a pessoa se sentiu incapaz de agarrar, ou que fomos forçados a renunciar, né? Por exemplo, raiva por não conseguir viver certas situações, raiva de pessoas que nos apegamos. Por exemplo, uma criança, ela ama o pai e a mãe, ela dá vida pelo pai e a mãe, desde antes de nascer até aos 7 anos, até depois, na vida adulta, uma criança sempre dá a vida pelo pai e pela mãe, né? Mesmo que ela fale eu te odeio, mas ela daria vida se ela pudesse, né? E se um dos pais se afasta, tanto fisicamente, ou só vai embora ou falece, a criança entende que ela foi abandonada e ela fica com muita raiva dessa pessoa que foi embora, né? E ela pode desenvolver uma adenoide por causa disso, né? Hoje ele tem rinite. Aliás, os 2 filhos têm alergias respiratórias. Então, Angélica, não sei que idade eles têm, mas independente da idade deles, provavelmente eles têm coisa tua ali, né? Então, nesse caso, você pode se tratar as suas rinites, né? Seus medos de frente, o que você está farejando de perigo, situações que você viveu na tua infância, que você passou para eles também, né? E se eles quiserem se tratar, porque, por exemplo, a cirurgia da adenoide, ela não cura uma rinite, ela não cura a causa, ela simplesmente tira o problema daquele momento. E às vezes é necessário, porque se a cartilagem já está muito grande, precisa fazer uma cirurgia. A minha filha, na época que eu separei, eu não sabia que era isso, eu trabalhava com plantas, mas eu não sabia a causa da adenoide de minha filha quando ela tinha antes dos 10 anos, né? Hoje eu entendo o que aconteceu. E depois ela simplesmente sumiu. Ela não fez nenhum... Não chegou a fazer cirurgia.
Só que daí na adolescência ela conseguiu superar esses medos que ela tinha, né? Mas é porque no casamento meu, tipo, pai e mãe não estavam dando segurança para ela desenvolveu essa adenoide lá na primeira infância, né? E até hoje ela tem problema de ronco. Então isso é uma coisa que ela não curou nela. Ela pegou de mim, pegou das situações que ela viveu, mas ela não tratou. Ela superou a adenoide, mas os problemas de roncar ela não superou. Então depende da posição que ela deita, ela tem muita dificuldade respiratória. E isso é um sintoma que ainda ela tem os seios nasais deformados. Porque se a gente olhar uma figura, quem tem rinite e quiser entender como funciona, pega no Google, olha e escuta uns vídeos no YouTube, explica muito sobre as formações, quantas curvinhas, quantas cartilagens tem para lá e para cá, que vem como natural. E se a gente tem muitos medos respiratórios, essas cavidades elas mudam o formato. Isso não está no YouTube, essa mudança, né? Mas esse formato que muda é que faz a gente roncar ou não. Por isso que tem gente que precisa fazer cirurgia para parar de roncar. É porque está deformado e não tem volta depois que o osso se deformou, né? E que tem teus filhos, Angélica, 21 a 25 anos, eles já são maiores de idade. Você pode curar em você e eles podem curar neles. Então eles já são responsáveis por eles e você também não tem culpa do que aconteceu lá no passado, né? Então, esses conflitos de rinite, eles sempre vêm da primeira infância do útero, até a gente pega medos que não são nossos, até da nossa mãe, mas a gente pode curar na gente. Porque pela germânica, qualquer doença que a gente pega da nossa mãe, a gente só pega porque a gente vive situações que fazem ativar o conflito. Não é igual o sistêmico que trabalho transgeracional e eu manifesto de qualquer forma para curar o sistema. Pela germânica é um pouco diferente a interpretação. O meu corpo físico responde porque eu vivo situações que eu não consigo pegar esse bocado, aquilo que eu quero pegar ou aquilo que eu quero largar. Porque eu vivo situações de impotência e de medo de morte. Então eu só vou ativar, por exemplo, de 5, 6 filhos, normalmente alguns não têm, outros têm, e todos são filhos da mesma mãe e mesmo pai, né? Então cada um nasce com suas próprias experiências. Faz terapia, meu filho mais novo roncava até os 11 anos. Em uma conversa que tivemos sobre as causas, ele nunca mais roncou. É isso mesmo, quando é uma criança, a mãe mostrando segurança, mostrando que ela é mais... que ela pode dar essa segurança que a criança não teve do pai, a criança entende, porque é a falta de segurança. Por exemplo, de segurança em pegar ou insegurança em largar. Então, as situações que a criança vive de medo, elas têm um sentido, um motivo, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre por que no frio aparecem esses sintomas, né? Sobre a adenoide, acho que já ficou mais ou menos claro que tem a ver também com a rinite, com a sinusite, né? Quem não assistiu aquelas lives pode assistir, que vai entender um pouco mais, né? E agora eu vou falar um pouco sobre o frio, porque quando muda um pouco o clima, a gente já começa com doenças respiratórias, e isso é geral. Se você vai num pronto atendimento, se você vai num médico, você escuta uma roda de conversa, todo mundo falando sobre isso, sobre gripe, resfriado e doenças de inverno, né? É porque nosso corpo tem uma memória arcaica que tudo que é frio é ruim. Isso já sempre eu trago, a germânica trabalha muito isso, né? Por quê? Porque a temperatura do cadáver é fria, cadáver é morte. E o nosso corpo tem o medo da morte, o nosso corpo tem a gente tem isso no nosso inconsciente, que tudo que é gelado remete à morte. Por exemplo, se encosta em alguém que está meio frio, você já fala, nossa, parece morto. E a gente já tem aquela sensação de pessoa que está sem sangue, sem vida, né? Então, nossa memória arcaica, ela é que tudo que é frio é coisa ruim, é coisa negativa, né? E todos nós temos dentro de nós situações de perda. Nós perdemos alguém, temos medo de perder alguém. Por exemplo, se a gente fala assim, por exemplo, só de a gente pensar
na morte de alguém da nossa família, o que acontece com o nosso corpo? A sensação que vem no corpo é essa que mostra o que nossa memória tem. O nosso corpo amolece, o nosso corpo fica gelado, a gente fica sem circulação, né? E é essa memória de perda que nós temos, que nós ativamos no inverno. A gente tem medo da morte, porque a gente tem medo do frio, medo do morto, medo daquilo tudo que a gente não conhece, porque a gente tem medo da morte, porque a gente não conhece a morte, a gente nunca morreu, né? Então todas essas memórias que a gente tem, tudo aquilo que a gente não conhece, o inconsciente, como eu falei lá no começo, o nosso nariz, a respiração, ela remete direto ao cérebro, do nosso inconsciente. Então toda vez que eu respiro, eu tenho a possibilidade de ativar alguma coisa que está enterrada lá no meu inconsciente. E essa memória física do meu corpo, das minhas células, isso é impossível de curar, porque nós trazemos isso com desde que as pessoas existem, desde que o ser humano existe. O ser humano, para ter vida, precisa ser quente. Isso é óbvio, né? Precisa ter circulação quente. E se o medo do frio, a gente relaciona, isso não tem como mudar. Isso é como é. Oi, Cássia. Isso é assim. O frio nos remete à morte, o quente nos remete à vida. Então, cada vez que vem o frio, eu posso mudar isso no meu cérebro. Posso conversar comigo mesmo, dizer assim, não é porque tem um vento frio, agora eu vou achar que alguém vai morrer. Ou eu não preciso mais ter essa memória. Eu trabalhando isso é o pensamento positivo, a PNL, tem muitas teorias que explicam isso, né? Tudo que eu falo para o meu cérebro, o meu corpo vai absorvendo, o meu corpo vai acreditando, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu sinto muito frio, quando eu começo a esfriar, eu posso mudar isso em mim. Não é assim de uma hora para outra, porque se eu tenho quase 60 anos e falo isso uma vez para mim, é claro que não vai mudar. Eu preciso acreditar de verdade, eu preciso mudar dentro do meu cérebro, no meu inconsciente. Não é eu falar uma vez, não, agora eu não vou mais sentir frio. Não vou mais sentir frio, vou sentir calor. Uma vez não vai dar efeito, porque eu estou negando que eu sinto frio. Eu preciso trabalhar o meu cérebro, assim, a minha crença. Eu preciso entender por que eu sinto frio. Mas é uma coisa que eu consigo fazer aos poucos, sim. Porque eu sou uma pessoa que, nossa, quando dava um friozinho, eu passava o inverno inteiro com o nariz escorrendo. Sempre, sempre. Eu começava lá em março até outubro, era sempre com coriza, né? E jamais eu poderia fazer uma live se eu não tivesse me curado desses medos, né? Então é uma coisa que é possível. É uma coisa que é simples, mas nos impede de muitas coisas se a gente não trabalha isso, né? Só pra gente ter uma ideia, né? Por exemplo, o sintoma da rinite. Eu vou retomar tudo que eu falei um pouco sobre essa semana, só não falei ainda da asma e da bronquite, né? São doenças respiratórias também. O sintoma da rinite, ele acontece porque o farégico, que é um perigo, está muito próximo, está me rondando o meu território. Por exemplo, a Angélica, que falou que os 2 filhos dela têm rinite, eles continuam sentindo que a vida deles é bastante perigosa. Eles ainda têm essa sensação no corpo, que a vida é perigosa, que o mundo é perigoso. Eles ainda têm essa crença, eles ainda têm a rinite, porque quando a pessoa olha para o mundo como um lugar bonito, como um lugar de coisas boas, de pessoas boas, com a mente positiva, a pessoa se cura da rinite, porque ela vem só quando eu tenho medo pelo território, ou medo pelas pessoas que estão aí, né? Então é um olhar de medo para o mundo ainda, né? A pneumonia, ela sempre vem logo depois de uma situação que a pessoa viveu um grande medo de morrer, dela mesma morrer ou de alguém muito próximo, né? Aí ela responde com pneumonia, né? Por exemplo, uma criança que vê o pai e a mãe brigando, ela pode ter uma pneumonia logo depois, porque ela teve muito medo da mãe morrer. A criança quer dar vida para a mãe, né? Então ela vai responder com pneumonia. Quando é uma criança menos de 7 anos, sempre tem que olhar o que aconteceu com a mãe, porque pode vir dali a pneumonia dela, né? A bronquite, ela sempre vem logo depois de umas situações assim, eu não consigo me expressar, eu não consigo convencer aquele meu inimigo que está ameaçando o meu território. A bronquite, ela tem muito
muitas vezes assim, eu não consigo provar meu lugar no mundo. Eu não consigo ser quem eu sou porque os outros não me deixam. Muito nesse sentido que a pessoa tem bronquite. Então, por isso que ela é muito mais frequente nas crianças também, né? A bronquite em criança pode vir da briga entre os pais, né? Pode ser que alguma briga só que ela presenciou já foi suficiente. Só que se a criança permanece na bronquite, é porque ela ainda está vendo o perigo de briga entre os pais ou entre alguém. Deixa eu ler o comentário da Angélica. Tanto é que meu filho mais velho não consegue terminar o curso universitário. Ele teve pneumonia 3 vezes antes de 1 ano. O mais novo teve crise de bronquite. Então, eles passaram muitos medos. Se eles quiserem se tratar, eles podem tratar isso com hipnose, com micro, tem várias terapias assim que eles não precisam entender. É só eles aceitar fazer, né? Mas depende deles, porque eles já são maiores de idade, né? Você pode liberar eles para o mundo e dizer, agora é com vocês já são adultos, né? E conversar, passar essa segurança para eles e dizer que é possível curar, que eles não precisam conviver com isso, né? Porque uma vez que havia muito conflito no casamento, sim, então é natural aceitar como foi, você não teve como você fez o melhor que você pôde, mas você não podia, você é apenas uma mulher que estava vivendo nessa situação, então você não tem culpa disso, né? Você precisa liderar. Provavelmente você já trabalhou isso muito em você, né? Mas você precisa aceitar que isso foi como foi, que não é você que tem a culpa dessas doenças deles, né? Porque foram eles que deram essa interpretação. Porque tem crianças que são tão protegidas pela mãe, super protegidas, principalmente pela mãe, que depois eles desenvolvem bronquite, pneumonia, rinite, porque eles entendem que eles por si mesmos eles não são capazes de se proteger, que só a mãe pode proteger eles. Aí quando eles crescem um pouquinho, que eles passam dos 7 anos, eles começam a ter crises de pânico, porque eles entendem que eles só podem ser seguros perto da mãe. E então não é assim. A gente sempre faz o melhor, a gente sempre faz o que a gente acha que é o certo. E é o que a gente pode fazer naquele momento, né? E depois que os filhos crescem, assim como nós também nos tornamos adultos, nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Depois dos 18 anos, nós não somos mais responsáveis pelos nossos filhos, né? A gente pode fazer a nossa parte de orientadora, de conselheira, mas como mãe a gente já cumpriu a nossa missão, a gente já deu a vida. Porque o que a gente tinha para cumprir era dar a vida e ajudar eles a sobreviverem os primeiros anos de vida. Isso a gente já fez, né? Agora eles são adultos e eles precisam seguir a vida para frente, né? Obrigada, Angélica, você está me ajudando muito nesse processo de liberação. Então, enquanto eu estou ajudando você, o mundo está me ajudando e eu também estou sendo ajudado por muitas pessoas. Essa que é a corrente do bem. Quanto mais a gente consegue fazer bem, você vai conseguir ajudar mais os teus filhos com isso, né? E o mundo fica cada vez um pouco mais leve, um pouco mais bonito, com menos medo, com menos pânico. Porque a gente vê assim uma coisa que para mim está muito assim, me pegando muito nos últimos tempos. Eu vou numa roda de conversa de mulheres, todas só falam em doenças, só contam de doenças. Isso para mim é muito triste, assim, nas rodas assim que a gente convive, né? Então para mim é muito pesado, assim, me dá um conflito de dizer assim, meu Deus, como as pessoas ficam procurando a ajuda onde não tem ajuda, onde não tem cura, né? E eu tenho que aceitar com isso, conviver com isso. Provável que tem coisas minhas para curar ali, né? Tá voltando para as doenças, né? Por exemplo, a asma é o mesmo conflito da bronquite. É o medo pelos pais, né? Pela situação que os pais estão vivendo. Por exemplo, se os pais brigam muito, ou os pais não estão passando segurança, a criança desenvolve a asma e pode viver com isso pro resto da vida. E pode, por exemplo, quando tem um filho, ter crises de asma e o filho nasce com asma porque o medo que a mãe tem é tão forte, situações que ela viveu lá por causa dos pais, né? O conflito da asma, ele é um pouco mais forte que o conflito da bronquite. Foi em situações mais pesadas, mais fortes, mais perigosas, né? Então, só para entender, não é o frio, não é o calor ou qualquer outra coisa do que nós nos alimentamos que faz as doenças respiratórias virem, né? Não é porque eu tomei um sorvete gelado no inverno que eu vou ter gripe, mas é por causa da percepção que eu tenho do sorvete.
Por exemplo, a gente aprendeu desde criança, no inverno você não pode tomar água gelada, você não pode porque você vai ficar com gripe, vai te fazer mal. É certeza que se eu tomar um sorvete no inverno eu vou ficar com gripe, porque minha mãe sempre me falou isso. Então, enquanto eu posso mudar essa informação dentro de mim, porque foi o que eles aprenderam, porque o conhecimento deles naquela época era esse. E a gente aprendeu isso e está no nosso sangue. Qualquer frio, que nem eu expliquei desde o começo, quem chegou depois, no nosso sangue tem a memória que frio sempre é perigoso, frio sempre é uma ameaça que leva à morte, por causa das mortes que a gente já viveu na família, tanto mortes físicas, mortes de nossos pais, dos nossos avós, tudo que já, porque a gente tem a sensação morte é gelado, morte é frio, né? Por isso que a gente também, quando a gente tem um medo, a gente paralisa, porque nosso corpo fica diante de um susto assim, às vezes até de um pensamento, quando você está num projeto de vida, alguma coisa assim bastante grande, né? Você está fazendo algo que você acredita que você não vai dar conta de fazer, porque você está fazendo tipo, às vezes um trabalho novo, só de pensar naquele trabalho chega a amolecer o corpo. É a mesma memória, você perde as forças no corpo, é a memória de morte, diz assim, eu estou desfalecendo porque eu não vou dar conta, nosso cérebro está sempre em atividade, sempre trabalhando. Então, quando eu sinto sensação no corpo, e cada vez que eu sinto essa sensação, eu dou um comando, não, eu não vou morrer por causa disso. Isso me assustou, sim, eu estou com medo, sim. Nunca negar, não dizer, não, eu não tenho medo de nada, eu sou corajosa, eu sou uma pessoa positiva. Isso é negação, porque daí na hora que vier a situação mesmo eu vou cair e vou desmaiar. Porque todos nós temos medo. Tem muita pessoa que nega. Fala, não tenho medo de nada, eu sou uma pessoa corajosa, eu nunca tive medo, não tenho medo de doença, não tenho medo disso, não tenho... Mas é uma pessoa que está negando mesmo. Isso a gente faz muito. E ontem eu escutei uma pessoa falando isso e a minha vontade era dizer assim, olha, você não vai para a vida de tanto medo que você tem. Então, se a gente não vai para a vida, se a gente não tem dinheiro, se a gente não tem um casamento bom, é porque a gente tem medo. Alguma coisa que não está bem na nossa vida é porque o medo está nos impedindo de fazer essa coisa ficar boa, de ficar correta, porque Deus nos fez para sermos abundantes em todos os sentidos, né? Então, se eu tenho dificuldades, essa dificuldade veio para me ensinar alguma coisa, sim. Eu preciso aceitar ela primeiro, para ela me ensinar, porque senão eu vou ficar brigando com aquilo, né? Mas se eu tenho uma dificuldade na vida, se eu tenho uma doença respiratória, o que você veio me ensinar? E se eu não consigo entender sozinha, pedir ajuda para alguém que sabe me ajudar, né? Pedir ajuda para as pessoas certas, não pedir ajuda para os aliados que vão concordar e vão ajudar você a tirar o sintoma, né? Então, se você tem um problema em qualquer área da vida, sempre tem um motivo para esse problema ter vindo, nunca é por acaso, nada vem por acaso, né? Então, tudo isso vem para nos ensinar coisas boas, fazer a gente ter mais vida. Por exemplo, se eu tenho rinite, é porque o corpo estava me dizendo, você pode curar isso, você não precisa ficar vivendo à mercê desses medos, você não precisa levar a tua vida com tanta dificuldade, com tanta medo, com tanta resistência, você pode fazer coisas muito boas, né? E olhando para a causa da rinite, a gente consegue fazer coisas boas, a gente consegue ajudar os outros, porque todo mundo tem o sonho de ajudar os outros. Mas se eu ainda tenho rinite, pode ser que é o caminho de eu me liberar dos meus medos, daquilo que eu estou farejando como perigoso. E me liberar, me curar e as coisas boas que eu quero fazer vão ser possíveis fazer, né? Então, todas as doenças de respiração, na hora por exemplo, quando eu estou dentro da fase ativa, eu estou dentro de um conflito de medo, de cheiro de fumaça, por exemplo, pode ser uma causa de adenoide. Uma criança que viveu dentro de um incêndio, por exemplo, quando ela era criança, teve um incêndio muito próximo dela, que ela sentiu o cheiro da fumaça, sem saber o significado daquela fumaça. Pode ser que ela tinha um dia de vida, né? Ou até a mãe. Só de sentir aquele cheiro daquela fumaça, ela gravou isso. A fumaça é morte, fumaça é perigoso. Então, toda vez que sente cheiro de madeira queimando, pode ativar a rinite. Então, é preciso olhar tudo o que a pessoa viveu até aí
e vai indo, uma hora vai encontrar o que foi a causa da rinite, né? Então, toda vez que chega perto, por exemplo, a pessoa que viveu perto da fumaça, toda vez que chega perto de um fogo, onde estão assando uma carne, chegam perto do fogo a lenha, tantos lugares que tem fogo, ela vai ativar a rinite, e ela nem percebe isso, né? Então, cheiros bons, cheiros ruins, não fazem diferença. O que faz a diferença é a memória que a pessoa tem, né? Então, o sentido biológico, por que o corpo fecha as narinas quando sinto um cheiro ruim Por que ele traz a rinite? É para te proteger, para você não sentir esse medo. É para salvar a tua vida mesmo, porque o teu corpo entende que se você ficar cheirando esse medo sempre, você vai morrer. Você tem perigo de não sobreviver. Então, a adenoide, ela vem, a carne esponjosa e todas as doenças, os congestionamentos, tudo isso vem na fase ativa para fechar, para você não farejar mais isso, né? E na hora que você passou o perigo, que você percebeu que você sobreviveu, automaticamente o corpo entra em fase de cura e daí vem as micobactérias, os fungos, os micróbios, eles vêm ali decompor essa carne esponjosa. Por isso que eu falo assim, falei antes, né? Que a pessoa que tem carne esponjosa não precisa fazer cirurgia quando ela consegue sair do trauma. Minha filha tinha que fazer cirurgia, já estava tudo marcado e não fez, porque nem sabia como ela curou, mas a carne esponjosa se desmancha. Quem faz desmanchar são os micróbios, as micobactérias e os fungos. Eles conseguem, tipo, quando a pessoa passa dessa fase de perigo, os micróbios eles vêm para decompor essa carne esponjosa que está ali. Aí a pessoa vai ter mau hálito um tempo, os outros vão sentir que ela tem um cheiro de... às vezes ele vem no médico para tratar o estômago ou tratar alguma coisa e na verdade ela está decompondo, ela já está se curando, né? Então tem que sempre prestar atenção quando tem algum sintoma de cura, porque quando tem mau hálito sempre é sintoma de cura, as micobactérias agindo, os fungos agindo, né? E as doenças respiratórias sempre são os micróbios, as micobactérias e os fungos que vêm para desfazer aquilo que o corpo construiu, porque teve muitas células novas ali e na hora da cura essas células têm que ser desmanchadas para limpar o caminho de novo, né? Oi, Miriam, você chegou agora no final, então eu agradeço. Teve mais a Maria da Conceição, também chegou. Agradeço quem esteve aqui comigo. Vou deixar a live salva e vou colocar no YouTube também. Se vocês conhecem pessoas que quiserem partilhar, tudo certo. Obrigada. Segunda-feira eu vou falar sobre a audição e o zumbido no ouvido.